Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 3 de julho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bem-vindo de volta. Obrigado. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos queridos ouvintes, vocês já sabem. Fala com a gente aí pelo WhatsApp, dando a sua opinião nos temas de hoje, você manda por escrito. Mas manda pra gente o seu áudio, contando aí a sua história com o Debate 93 que o JR coloca pra tocar. Verdade. Quarta-feira, Marcela, conta aí, o que vai acontecer quarta-feira, Marcela? Quarta-feira eu não vou contar o que vai acontecer, mas que vai ter uma surpresa boa quarta-feira, vai ter. Vai ou não vai, JR? Quarta-feira, então, pra quarta-feira. Quem é curioso, se eu fosse você, eu não perdia o debate quarta-feira. Quarta-feira, então. Quarta-feira. Tá marcado mesmo, Marcela? Quarta-feira eu conto. Mas peraí, tá confirmado? Confirmado. Checou tudo? Tudinho. Que dia que vai ser, então? Quarta-feira. Quarta-feira. O que vai ser? Não vou contar. Pelo amor de Deus, Marcela. Olha aí, Marcela, tem uma surpresa para os nossos queridos e amados ouvintes ligados no nosso Debate 93. Uma das vozes mais conhecidas da nossa querida música cristã brasileira. Escuta só aqui, ouvinte, ó. E em meio a lágrimas, olha, sorrisos de alegria. É uma maravilha. E de prazer. Ei, gente. Eu que era cego agora posso ver. Você cantando, ouvinte, canta comigo, ouvinte. Canta aí, ouvinte, canta, ó. Contemplar, enfim, por isso eu. Olha o ouvinte cantando. Canta, ouvinte. Canta, ouvinte com a gente, olha. Ei, meu Deus do céu. Essa música para cantar de manhã é fogo na roupa. Pastor Paulo César, muito bom dia. Seja bem-vindo a 93 FM. O senhor está em casa aqui entre nós, pastor? Já me senti, já me trouxeram um chazinho, já tomei água, todo mundo sorrindo. Eu fico muito feliz e muito grato a Deus. É uma alegria muito grande ter o irmão aqui conosco. O irmão estará hoje à noite cantando e pregando no grande culto da 93 FM. E eu quero testemunhar para o irmão o seguinte: quando o seu nome foi confirmado, na nossa produção, e eu estava ali, cada hora que alguém ouvia, as pessoas se levantavam para dizer glória a Deus, que alegria, que privilégio nosso. Então quero afirmar para os nossos ouvintes que hoje à noite é um desses cultos assim muito especiais. É o privilégio de ouvir a pregação e essa voz maravilhosa cantando e adorando ao Senhor, que é do pastor Paulo César, do Grupo Logos, com uma experiência muito vasta, apesar de muito jovem, pastor. Obrigado. Eu não sabia que o pessoal da rádio aqui, especialmente aquele que está conduzindo o programa, precisava fazer exame, porque tá faltando óculos aí, né? Tá indo dizer bem. Que eu sou jovem. Tá indo bem. Pastor, muito Mas obrigado. Prazer muito grande. Vai estar aqui com a gente no final para cantar com a gente aqui ao vivo. Eu tô aqui pensando, entendeu? Era um dos meus sonhos, um dueto com Paulo César. Então, nós vamos fazer um dueto. Ele canta e eu toco a música, entendeu? Vamos ficar por aí que vai ficar muito bom. Pastor, obrigado, querido. Eu que agradeço, Jota. Deus abençoe. Maravilha, minha gente. Que alegria ter você também com a gente aqui na nossa 93 FM, nesta segunda-feira mais do que especial. Bênção puríssima.
tá pegando aí, minha gente. Você tá vendo aí, né? A Polícia Federal, quando o carro da Polícia Federal passa, tem gente que treme na base, hein? A Polícia Federal prendeu na noite de ontem Jacó Barata Filho, um dos maiores empresários do ramo de ônibus aqui do Rio. Ele foi preso, minha gente, no aeroporto ao tentar embarcar para Portugal. A Força Tarefa encontrou indícios de que o empresário pagou milhões de reais em propina para políticos do Rio. A Polícia Federal estava monitorando o empresário e antecipou a prisão, o que aconteceria nos próximos dias. Ela foi informada que Jacó embarcaria para Portugal com passagem só de ida. Em nota, a defesa de Barata nega a informação e diz que a passagem de volta estava comprada. Com base nessa situação, perguntamos: errar e fugir para não assumir os seus erros. Você conhece alguém assim? Você já fez isso, ouvinte? Conta pra mim. Você tem dificuldade de reconhecer e confessar os seus pecados? A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Como viver a misericórdia de Deus quando confessar e deixar é tão difícil? Quero ouvir a sua opinião, sua participação no nosso debate 93 de hoje. Muitas brasileiras podem valorizar homens fortes e autoconfiantes, mas a maior parte prefere os caras românticos que gostam de assistir um filme no sofá, que abrem a porta do carro, que demonstram amor e afeto, segundo apontou uma pesquisa feita pelo Instituto Dados Claros, com várias mulheres ao redor do mundo. No caso do Brasil, 75% das mulheres preferem os homens românticos. Será que isso é verdade, ouvinte? Ei, meninas, acompanhando o nosso debate 93, vocês preferem homens românticos? O contraponto aqui é homem forte, autoconfiante. Tá dizendo que as mulheres querem um homem romântico, que fala que ama, que diz que ama, enfim, que demonstra afeto, que abre a porta do carro, que assiste um filmezinho no sofá. E aí, minha querida ouvinte, quero ver a sua opinião em quais os riscos de idealizar demais o outro em um relacionamento. Qual o equilíbrio entre romance, realidade, idealizações e a busca por ser alguém melhor para quem se ama? Muitas perguntas, hein? Eu sei que você quer responder, então participa com a gente aqui, 96803-8319, 96803-8319, na página da 93 FM no Facebook. Tem também o nosso post com os nossos ilustres debatedores. O pastor Paulo César está conosco nessa foto, eu estou ao lado dos nossos queridos amados aqui, debatedores. Ali também você pode trazer a sua opinião sobre o tema no nosso debate 93 de hoje. Antes do nascimento do meu filho, conta um ouvinte, meu marido frequentava a igreja. Agora ele sempre tem uma desculpa. Ele vive cansado, JR. Eu me preocupo com a vida espiritual dele e, por consequência, da nossa família. O que deve ser feito quando um dos cônjuges não quer ir mais à igreja? É errado promover situações para que o outro seja obrigado a ir? É melhor ficar em casa, já que o outro também não quer ir? Falar, calar, orar, agir. Como entender sabiamente o que é para ser feito? Quero a sua opinião, sua participação será muito bem-vinda, querido ouvinte do Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvindo o pastor Samuel Silva, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém e também cantor da nossa MK Music. Bom dia, bem-vindo, meu querido irmão. Bom dia, JR. Uma alegria poder estar de novo aqui no debate. Dia típico no Rio de Janeiro, uma chuvinha e um friozinho abençoado, mas espero que essa chuva também seja de bênção para todos nós. Falar desses temas é sempre muito complicado para a gente, né? Porque tem sempre um posicionamento de cada lado, mas em especial sobre esse primeiro tema que a gente vai abordar, eu entendo que a paciência dessa nossa ouvinte seja a melhor estratégia, porque aqui eu não vejo um problema grave sendo relatado, uma violência ou uma série de adultérios, né? Aqui é só o fato dele não querer ir mais à igreja, dele não querer acompanhá-la. Então eu acho que vale um investimento, acho que vale colocar diante de Deus essa situação com amor e com paciência. A nossa menina da mesa de hoje, Eveline Ventura, é jornalista e escritora. Muito bom dia, seja bem-vinda. Como é que você acha que deve ser o comportamento dessa nossa ouvinte? Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores e a todos os ouvintes. Esse tema é bem interessante porque a gente tem percebido
esse é um reflexo em algumas igrejas. Como a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos ia esfriar. E a gente vem notando, né, muitas pessoas esfriando na fé, pessoas que um tempo atrás estavam completamente envolvidas com a obra e por algum momento, alguma dificuldade, desanimaram, né, e aí ficaram mais paradinhas. E aí eu acho que o conselho, né, a indicação para essa mulher é que ela siga a orientação da palavra que diz que a mulher sábia edifica a casa. Então a Bíblia também vai dizer que há tempo para tudo, há tempo de falar, há tempo de calar, né? Até quando a palavra de Deus está em Provérbios 31 falando da mulher virtuosa, ela diz que fala com sabedoria e delicadeza. Então ela precisa ter esse cuidado para continuar servindo ao Senhor, como o pastor falou aqui, apresentando ao Senhor essa situação, mas ter sabedoria também para falar com o marido sobre esse assunto. Pastor Tassi Júnior, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, na Barra da Tijuca. Bom dia, bem-vindo, meu querido amigo. E aí, que pensa o irmão? Bom dia, querido JR. Que bom poder tratar desse assunto. Eu acho que é um assunto muito, muito real, faz parte do nosso contexto. Quero aqui ter o cuidado também de ter a responsabilidade de analisar esse caso como um caso extremamente complexo. A gente não pode tratar esse assunto de uma forma simplista, mas assim, pelo pouco que a gente tem aqui de informação que essa nossa querida ouvinte nos dá, eu creio que o caminho que o pastor Samuel estabeleceu para nós aqui é o caminho mais saudável de você analisar, por exemplo, o nível de tolerância desse marido e por esse caminho, o caminho da paciência. Possivelmente o texto que a gente vai pensar aqui também seja 1 Pedro, claro, respeitando o contexto da época e o nosso contexto hoje, só que eu acho que o caminho é o mesmo, conforme o apóstolo Pedro nos ensinou, de ter um procedimento casto, de ter pureza na alma, e analisando cada ponto, com temor, com paciência. Eu acho que dá para chegar aí a um nível aí de equilíbrio. Pastor Altomir Rangel, da ICAC, muito bom dia, querido, seja bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje, que pensa sobre o tema. Bom dia, JR, bom dia, amados que estão conosco aqui. Ouvinte, muito legal esse tema, eu acho que muito oportuno, porque na verdade nós vemos na igreja muitas vezes o quê? Nós entendemos que o maior agente motivacional do ser humano chama-se necessidade, e pelo que ela falou aqui, parece que ele por um tempo veio à igreja e depois parou de ir, né? De repente estava precisando, aí fica melhor, para de ir, né? Geralmente quando a gente tem um aperto, a gente corre para a igreja, pode ser o caso dela. Agora, se não for, também tem aquela coisa do comodismo. A pessoa fica acomodada, acostumada com a religião, de repente não sente mais, vai se afastando de Deus, né? E como o pastor Samuel falou, como o pastor Tassi falou, todos aqui, eu concordo, eu acho que se você briga, se você começa a forçar muito, piora, né? Geralmente quando você proíbe alguém de fazer alguma coisa, aí que ela quer fazer mesmo, né? Verdade. Então é melhor, muitas vezes, ficar orando, ficar, como a Eveline falou, ficar orando, Eveline, desculpe, e a gente consegue vencer muitas vezes no joelho, né? Olha aqui um ouvinte dizendo, JR, por favor, ela conta, meu esposo também está desanimado e está decepcionado com certos crentes, e eu falo para ele, olha para Jesus, e Jesus não decepciona ninguém, diz aqui a nossa querida ouvinte, trazendo o ponto de vista dela, que é a realidade dela. Agora, irmãos, vejam bem, e ouçam bem, né, os nossos ouvintes, é prioridade? Quando a igreja é prioridade, a mulher, ainda que nesse caso, que veja, não é um caso em que o marido proíbe, é outra história, que é igual, o meu marido não quer que eu vá à igreja, é outra história, não é isso, ele não quer ir à igreja, nasceu a criança e ele tá dizendo, vive cansado, é até possível, se a criança chora à noite, se é ele que cuida, se é ele que toma conta, é até possível, que ele diga assim, eu queria passear com o meu filho, ela não diz isso aqui, também não é o caso, ele tá dizendo o seguinte, ele cansou, tá cansado e não quer mais ir à igreja, mas não disse que ela não pode ir à igreja. Ela deve afirmar que para ela é importante transmitir para ele, olha, é importante para mim, é importante para o nosso filho, é importante para o futuro da nossa casa, trazer isso num discurso e até na prática, dizendo, eu irei, você não vai não? Eu vou assim mesmo, a não ser que ele diga, você não vai. O que vocês acham? Eu acho que esse seria o caminho, né? Eu penso que ela, como uma mulher sábia, que reconhece a importância de instruir o filho no caminho que deve andar, ela vai seguir com o seu compromisso com o Senhor e dizer, olha, você conhece, é verdade, você sabe que lá é um lugar para você estar, mas se você não quer ir, eu respeito, porém eu vou
e vou levar o nosso filho, instruir ele ali na palavra, fazer o que eu acredito que é o certo, e você fica aí. Lembrando sempre que o apóstolo Paulo nos ensina que se ela proceder assim, é capaz de que ela santifique o lar, sim, santifique os filhos. Então, assim, essa continuidade dela, essa participação dela, pode abençoar o lar, pode abençoar o marido. E claro, no momento certo, nós temos várias experiências. Enquanto eu pensava sobre esse assunto, eu me lembrava de pelo menos 3 irmãs da nossa igreja, com situações diferentes a essa, que aos pouquinhos estão conseguindo, sabe? Vai levando. Uma das irmãs da nossa igreja, um marido até muito famoso, de cantor de música, muito famoso. Ele poderia até correr o risco de se expor, mas conseguiu levar ele na igreja. Então é possível, aos pouquinhos, com muito carinho, acho que dá. Aqui o ouvinte dizendo: JR, eu fiz meu esposo ir à igreja comigo mesmo sem querer. Falei pra ele: olha, a fé vem pelo ouvir, hein? Eu disse que eu iria com ele até um bar, mesmo contra a minha vontade, só para ser obediente. Então era melhor ele me acompanhar. E hoje ele é uma bênção. Tá fazendo até seminário. Olha, isso aqui hein? Obra então, completa. Eu acho que ela não deve, em momento nenhum, deixar de ir à igreja. Mas em contrapartida eu percebo que ela precisa ajudar o marido. Se ela ama o marido e se ela entende que ele é a pessoa separada por Deus para viver com ela tem que ajudá-lo. Então, assim, é muito complicado a gente falar de estratégia, porque eu acredito demais na revelação, eu acredito demais em profecia. Eu sei que Deus pode dizer assim, como disse para os homens da tribo de Judá: nessa peleja não tereis que pelejar, ficai parados, e eles recebem a vitória. Mas em outro caso, falou para Josué, diante de Jericó: rodeiem a cidade. Então, Deus é um Deus de estratégias. Eu acredito que Deus pode dar uma estratégia para ela. O discernimento também. Mas independente da estratégia, no campo humano, né, da razão, eu acho que ela precisa ser sábia. Ela vai um dia, mas no outro dia, de repente, ela não vai. Ela vai assistir um filme com ele em casa. Porque a Bíblia diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Então, eu acho que ela, com amor, com delicadeza, ela pode ajudá-lo. Um dia ela pode fazer um culto doméstico, trazer pessoas para... O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 9. Se fazendo de fraco para ganhar os fracos. Ele tinha direito a ser sustentado pela igreja, ele tinha de repente, trazendo para o contexto de hoje, ele talvez teria direito a um carro, a uma casa, não sei, como pastor, como líder da igreja, mas ele abriu mão porque ele falou: eu preciso ganhar esses pobres. Então, às vezes, é uma linha tênue, a gente precisa ter equilíbrio. A gente vai à igreja, a gente não pode deixar de levar as crianças para a igreja, mas se o marido ainda não é crente, de repente dá para um dia abrir mão. Acho que os pastores, a igreja também pode ajudar a irmã nesse meio termo. Vocês concordam, irmãos? Agora, deixa eu falar uma coisa, JR, meu avô dizia o seguinte: só sabe a quentura da panela a colher que mexe. Então, cada caso é um caso. Num casamento, né? Você está um tempo já casado, você sabe como lidar com o marido com a esposa. Eu acho que a mulher, é mais fácil da mulher levar o marido do que o contrário, né? Muitas vezes o marido, para levar a mulher, é mais difícil convencer a mulher, mas a mulher tem um jeito. A Bíblia fala claro sobre isso, né? A mulher tem aquele jeito, aquela história que o marido é cabeça, a mulher é pescoço. Isso é verdade. Eu tô casado, muito bem casado há 20 anos. Tenho 3 filhos, já passei essa fase de ter filho, de ficar acordado, sei muito bem como é isso. E cansa mesmo, tem fases, a vida tem fases, né? Tem momentos que você tá um pouco mais cansado, né? Eu já passei momentos na minha vida que estava muito cansado, mas pelo meu compromisso com Deus, até porque, embora eu tenha sido criado na igreja desde 15 dias na Assembleia de Deus, embora eu tenha sido criado na igreja, o meu testemunho é muito simples. Eu era crente até o dia que eu me converti, ponto. Então eu tive um encontro pessoal com Deus num dia na minha vida, por causa de algo que aconteceu. Aí o senhor está falando, pastor, e o senhor usou a palavra compromisso, que eu quero destacar essa palavra para entender que ela é muito importante, sempre foi, mas hoje em dia ela é fundamental para o nosso entendimento sobre o relacionamento que a gente tem com Deus e com a igreja. Porque há muita gente que diz: não, eu tenho compromisso com Deus, mas não vou à igreja. Invariavelmente a discussão descamba para esse lado e, na maioria dos casos, os pastores dizem: olha, peraí, o seu compromisso com Deus vai ser refletido também no seu compromisso com a igreja. Não necessariamente o oposto. Nem todo mundo que tem compromisso com a igreja tem compromisso com Deus. Mas todo aquele que tiver compromisso com Deus terá também compromisso com a igreja. É isso?
É isso? Todo mundo de acordo? Como você pode dizer que você ama a Deus que eu não vejo, você ama, né? Beleza? É aí que entra a questão, assim, tem o compromisso, não tem, vamos lá, não vamos lá, fica em casa, não fica em casa. Eu fiquei imaginando aqui, a pessoa dizer assim, pastor, isso foi uma boa ideia. Aí ela fica em casa num domingo e vai assim, gostei. Eu acho fica que no outro, caso... fica no outro também. A pessoa tem que ter... o risco, né? Na verdade, a gente tem que imaginar alguém firme em Deus. Alguém que sabe aquilo que quer, né? Segundo Samuel 23, fala dos valentes de Davi, e aí um deles, diz a Bíblia, que ele luta até a exaustão ao ponto da espada ficar grudada na mão dele. Então, assim, quando a gente sabe o que quer, a gente é persistente, a gente é paciente, a gente abre mão um dia, mas no outro dia a gente continua insistindo. Eu tô falando de pessoas que sabem o que querem, entendeu? E fora o seguinte, que a insistência, às vezes, pode mostrar pro marido, caramba, o que é esse negócio que tanto ela insiste em ir? Meu Deus do céu, por que ela gosta tanto? Por que ela vai tanto, sabe? Exatamente. Então assim, eu tive caso na igreja do o marido ir pra vigiar a mulher. Eu vou só pra ver, porque tanto, sim, meu Deus, não sei, é alguma coisa, ou é o pastor, ou é alguém da igreja que tá de olho na minha mulher, e o cara começou a ir pra vigiar ela, e hoje o cara frequenta a igreja, entendeu? Tá fazendo discipulado, vai se batizar. Então assim, às vezes esse nível de insistência, amor, eu quero ir, eu preciso ir. Eu tenho um caso na igreja, por exemplo, que o marido não quer que eu vá à noite, então ela vai naquela nossa reunião no finalzinho da tarde, para não ir à noite. Tem um caso de um marido que não quer que ela frequente o culto de domingo, quer que vá na quarta-feira, mas a mulher continua. Ontem, por exemplo, tive um caso, alguém falou, pastor, meu marido mandou escolher entre a igreja ou ele. Eu falei, nesse momento você vai escolher ele. Você vai escolher ele. Acompanha pela internet, até você conseguir, sabe, é o que o pastor também falou. Chega uma hora que ela vai falar assim, não, você está cedendo tanto, você pode ir. Então eu acho que é por aí. Eu acredito que tem que ter um equilíbrio. Eu não observo aqui ela dizendo que há essa pressão dele, né? Ele é uma pessoa que aparentemente já tinha um compromisso com Deus, não é uma pessoa que não era cristã, né? De repente ele esfriou na fé. Então ele não coloca ela, digamos assim, nessa, ou eu ou a igreja, né? Então ela pode continuar fazendo isso. Eu queria só relatar uma experiência que eu tive, estar ministrando num evento de mulheres lá no interior de Minas, e a irmã foi com essa tristeza, porque o marido não queria ir, e ela já estava vivenciando isso, sempre convidando ele para os eventos, para a igreja, enfim. E foi muito lindo, porque a gente estava no encerramento e o marido estava em casa, e ele cochilou. E nesse cochilo, ele teve um sonho do arrebatamento, e ele acordou atordoado, desesperado, e correu para a igreja aos prantos pedindo para se reconciliar, e aquilo para ele foi um encontro muito forte com Deus, e ela estava na frente orando por ele durante a reunião, ele estava presente. Foi feito quem tem aqui um pedido por alguém da família, tal, e ela estava lá na frente. Quando ele chegou, até assim, com a roupa bem à vontade de quem estava em casa mesmo, correu pela lateral e o irmão levou ele até ela, e ali foi um momento muito bonito, porque ele se sentiu despertado em casa. Então é isso que o pastor Tarso estava falando, a postura dela de se manter firme, estou ali buscando o Senhor, estou ali orando, não vou deixar de ir, não vou deixar de clamar, não vou deixar de buscar. O Senhor estava trabalhando em casa na vida dele. Então há coisas que a gente pode fazer, mas quem convence o Espírito Santo, o Senhor, tem um poder maior de influência do que uma mulher na vida de um homem. E eu creio nisso. Maravilha. Palavra boa para ilustrar, para mostrar. Quero destacar aqui uma palavra de um ouvinte que diz: JR, eu sei muito bem o que é isso. Eu era assíduo na igreja, ocupava um cargo importante, tive uma decepção e não tive discernimento para prevalecer. O que eu fiz? Deixei de ir à igreja. E a minha esposa também deixou de ir à igreja. Pelo fato dela ter deixado de ir à igreja, ela acabou deixando também o nosso ouvinte. Ele diz: hoje uma série de coisas ruins estão acontecendo, está muito difícil. Ele entende que o problema inicial foi, ele se decepcionou e esfriou. Com o esfriamento dele, houve o esfriamento dela. Com o esfriamento dela, veio a cilada do diabo e o casamento foi para o espaço. Quero agradecer ao ouvinte e encorajá-lo. Olha, a gente pode até saber que a gente já esteve fraco, a gente não precisa continuar fraco, fortalecendo na presença de Deus. Fica essa ilustração tão importante, esse fato que aconteceu no interior de Minas. Enquanto lá estava a esposa orando, ele voltou e se reconciliou com o Senhor. Essa palavra é para todos os nossos amados ouvintes.
É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, a Polícia Federal prendeu na noite de ontem Jacó Barata Filho, um dos maiores empresários do ramo de ônibus aqui do Rio. Ele foi preso no aeroporto ao tentar embarcar para Portugal. A Força-Tarefa encontrou indícios de que o empresário pagou milhões de reais em propina para políticos do Rio. A Polícia Federal estava monitorando o empresário e antecipou a prisão que aconteceria nos próximos dias. Ela foi informada que Jacó embarcaria para Portugal com passagens só de ida. Em nota, a defesa de Barata nega a informação e diz que a passagem de volta estava sim comprada. Bom, se estava ou não, a polícia vai investigar. O que nos cabe aqui nesse ponto é nesse ponto que nós estamos, né? Com base nessa situação, perguntamos: errar e fugir para não assumir os seus erros. Você conhece alguém assim? Você tem dificuldade de reconhecer e confessar os seus pecados? A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Como viver a misericórdia de Deus quando confessar e deixar é tão difícil? Eu pergunto a você, querido ouvinte que participa conosco aqui, e também aqui aos nossos ilustres debatedores. Então, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho para o perdão é a confissão, né? Mas infelizmente o homem tem uma certa dificuldade de confessar, porque fica temendo as consequências. Se eu confessar, eu vou ser preso. Se eu confessar, minha mulher vai me deixar. Se eu confessar, o pastor vai me botar no banco, né? Mas apesar das consequências, só há cura, só há tratamento se houver confissão. Como pastores, né? Como pastor, eu quero encorajar você a confessar, a abrir teu coração diante de Deus, né? Em primeiro lugar, diante de Deus. Felizmente, a gente está vivendo uma crise política sem precedente, né? Onde ninguém confessa nada, só se dedura, né? E um dedura o outro porque quer aliviar a sua própria pena, né? As delações, né? Mas ninguém chega e diz: eu fiz, eu errei, eu peço perdão, porque todo mundo teme as consequências. Mas eu acho que o interessante é entendermos que depois de pagarmos uma pena, vem a absolvição. Não tem como vir a absolvição antes de pagarmos uma pena, né? Eu acho que você consegue até viver sem esse procedimento de confessar. Eu gosto muito do exemplo do Antigo Testamento, de Jacó. Quando ele passa durante muitos anos distante do irmão, ele consegue conviver, ele convive, ele faz família, ele tem filhos. Mas você vê que a restauração completa mesmo, ela acontece quando, depois de ter tido uma experiência com Deus, ele marca um reencontro com o irmão. Então, assim, eu acho que a plenitude da alegria, a plenitude de satisfação, é quando de fato você segue esse procedimento. Eu vou confessar, eu vou resolver. Pode ser uma coisa lá do passado, pode custar tempo, pode demorar um pouquinho, mas a plenitude, eu vou resolver mesmo a minha vida, é quando de fato você... Ele alcançou misericórdia quando ele confessou. É isso aí, foi completo. Quando a gente pega, só pegando um gancho aqui, quando a gente pega uma blitz, né, e o IPVA tá pago, e aí você passa, bom, né? Tipo, eu não devo nada a ninguém, né? Mas do caso aqui ele tá falando de estar devendo. Todo mundo deve, todo mundo peca, somos sujeitos a pecar, errar, né? Se a gente for falar no caso pontual aqui, é uma coisa diferente, porque aí tá devendo a justiça, por mais que ele confesse, ele vai ter que pagar do mesmo jeito, né? Há pecados que vai ter uma consequência natural, né? Outros não. Mas tudo eu acho que... espero, né? Espero. Mas tudo eu acho que bate num ponto principal que talvez seja a essência disso tudo, que chama-se metanoia. Porque aqui você falou o seguinte: tem que confessar e deixar. O deixar é outra coisa. Todo mundo fala: errei, pequei, ok, mas o cara não deixa, né? Muitas vezes, quantas pessoas, é uma coisa infantil até, você fala com seu filho: não pode bater na sua irmã, ele, tá bom, bati, perdoa, daqui a pouquinho tá batendo de novo, não deixou. Então a metanoia, que significa mudança de pensamento, mudar a maneira de pensar, que eventualmente vai mudar o seu comportamento, que é o que a Bíblia está enfocando aqui, né? Quando você confessa e deixa. Não basta apenas você ir lá confessar com o pastor, pode conversar para o Papa, conversar para todo mundo, Príncipe Federal inteira, mas se você não deixar, não vai mudar nada a sua vida. O pastor Samuel falou aqui, né, sobre essa questão da gente ter essa atitude, né, de
de buscar mesmo ponderando ali nas consequências dessa confissão, buscar isso. E eu sempre falo, quando eu estou ministrando para as palestras, sobre as pessoas que têm os pecados de estimação, isso que o pastor está falando aqui, né? É aquele pecado que ela já se acostumou a ter. E ela pondera ali, é meu pecadinho, estou acostumada, todo dia eu faço isso e tal. E não quer romper com isso. Pecado doméstico. Ela não quer romper. Então tem que haver realmente, para ter essa plenitude, né? É como diz lá em Romanos 12:2, né? Transformar essa mente. Através da renovação mental. Renovação do entendimento. Então, se não houver isso, ela vai vivendo, como o pastor Tássio, vai vivendo ali. Mas ela não tem uma vida plena com o Senhor. E existe ainda a diferença entre a confissão e o deixar. Você pega os dois exemplos da Bíblia no Novo Testamento, que fala de Judas Iscariotes e Pedro, né? Os dois traíram Jesus, ok? Mas um teve um real arrependimento, né? Um realmente deixou aquilo que ele fez de errado contra o mestre, que foi Pedro. Ele teve uma metanoia, ele mudou. Jesus falou, você vai ajudar muita gente. Ele virou um dos líderes ali. Mas o Judas Iscariotes, ele teve algo que foi chamado remorso, né? Que em grego chama-se metamelomai. Olha a diferença, metanoia e metamelomai. O que significa isso? Metanoia, mudança, porque ele mudou a maneira de pensar. E aquilo mudou a vida dele. Metamelomai significa mudança porque teve um remorso. Porque ele foi pego com a mão na botija, vamos dizer assim. Ele viu que deu errado, pegaram ele. Aí sente aquele remorso. Geralmente a pessoa não deixa quando tem remorso. A pessoa confessa, mas não deixa. O outro não, o outro realmente deixa. É isso aí. Tem um clássico da literatura cristã, acho que é do A.W. Tozer, que ele fala sobre 5 princípios de crescimento espiritual. E o primeiro é esse, é tratar com seriedade o pecado. A confissão tem que ser séria. Tem que ser sério, olhar para dentro. Não, isso aqui eu não quero. É aquilo que a irmã está falando. São confissões que não servem apenas como subterfúgio para resolver o problema naquela hora. Mas Deus, que sonda os corações, Deus sabe quando de fato o negócio é de verdade mesmo, quer mudança, conforme o pastor Tommy falou aqui. Não somente Deus, mas nós vemos pelos frutos vos conhecereis. É isso aí. Então o fruto muda quando você muda sua mente. Não, e a gente está falando, né, usando a base bíblica, que é a nossa fé, né, no que a gente acredita, mas até na vida social mesmo, né? Se a pessoa cuida do seu pensamento, né? Porque o pensamento ele vai gerar palavras, né? As palavras começam a gerar as ações se transformam em hábitos. Daqui a pouco o hábito é aquela diferença do cara que faz a fofoca para o fofoqueiro, né? Deixa de ser o hábito para ser o caráter do cara. E aí o caráter estabelece o destino. E isso, por exemplo, essa frase aqui não é bíblica, é da Margaret Thatcher. Então, até no convívio social, a gente precisa entender que existem pontos a serem iluminados. Eu estou pensando uma coisa errada, então eu tenho que vigiar, porque daqui a pouco eu vou falar essa coisa errada. Eu estou falando uma coisa errada, eu tenho que vigiar, porque senão daqui a pouco eu vou agir errado. E se eu continuar agindo, vai virar um hábito, e daqui a pouco vai se tornar o que eu sou. E perde tudo, perde a credibilidade, perde o respeito. Usando o contexto aqui político, teve um senador aí que foi pego também com as suas gravações, e assim, no dia seguinte ele fez uma gravação, um vídeo, para justificar, né, aquilo que ele foi pego. E você não viu o negócio vendo, você não sentia firmeza, você vê que ele estava lendo lá sem aquela força. Dá para saber, quando há uma confissão, dá para sentir, né? Dá para sentir. Você tá vendo que ele tá confessando porque foi pego com a mão na botija, mas não se arrependeu, ele tá confessando para tentar melhorar a imagem. Quando a gente fala sobre confissão de pecados, nós estamos falando sobre algo muito sério que envolve a vida de todo mundo. Quando a pessoa diz assim, eu não tenho nada para confessar, ou não tenho nada a confessar, talvez ela não tenha feito um exame verdadeiro de si mesmo, né, da sua própria existência, porque a Bíblia diz, nesse mesmo texto de 1 João 1,9 aí, nesse contexto, que quem diz que não peca é mentiroso, já pecou. O contexto aí mostra exatamente a necessidade de que todos nós temos de entender, de perceber que somos pecadores. Então, quando a gente pega um fato como esse, não é, para poder ilustrar isso, nosso objetivo é discutir a confissão, é discutir o quanto nós nos aprofundamos ou não, enfrentando de verdade o pecado, ou nos adaptamos, ou nos acostumamos, ou nos habituamos a ele. Porque se existem pessoas, por exemplo, que se adaptam a isso, que vivem uma vida completamente desagradável a Deus, isso não lhes incomoda mais, isso é sinal de que é um problema gravíssimo.
que é um problema profundo, que gera aí uma necessidade daquela espada de dois gumes, que é a própria palavra do Senhor. Ela é que mostra onde o indivíduo está errado, é ela que mostra onde é que as coisas têm que ser mudadas, tem que acontecer alguma coisa. Então, em algumas ocasiões a pessoa diz, mas eu confesso a quem? Um ouvinte conta aqui, confessar pro pastor, vai que ele conta para os outros. Há um receio disso. Eu vou dizer o seguinte, esse receio é natural. Não é um receio assim, que isso, irmão, o pastor não vai contar. Eu acho que tem pastor que conta. Eu acho que tem pastor que conta para a esposa. Às vezes até a ilustração esposa de conta para mensagem. amiga. É o que ela tá falando aqui. Eu entendi ontem uma pessoa. É o que ela tá dizendo aqui. Tem pastor que faz disso ilustração. E aí o pastor, às vezes o pastor é cuidadoso. Ele disse, olha, na minha igreja eu não conto. Eu só conto na outra igreja que eu prego. Só que esquece que as pessoas filmam. Esquece que está registrado. Esquece que o mundo agora é uma ilha. Entendeu? É uma aldeia. E aí acaba expondo a vida de uma pessoa, de uma família, para usar isso como ilustração. Isso é complicadíssimo. Como é que vocês lidam com isso? Agora, se a confissão para ela é libertadora, eu não estou dizendo que é certo o pastor expor ela, né? Não é certo ninguém expor ninguém. Mas se é libertadora para ela confessar, ainda assim eu quero te incentivar a confessar. Sim. Mas alguém vai me expor, mas pelo menos você não vai ter mais nada para esconder. Quando Natan chega para Davi e expõe o problema dele, né, você percebe, existe uma diferença na confissão a partir do entendimento pessoal e a confissão a partir do confronto. Davi é confrontado e aí ele demora um tempão para aceitar o perdão. Ele fica, Senhor, restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura. Ele fica clamando, 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 porque ele perdeu a oportunidade de confessar por si só, entendeu? Ele só confessou porque alguém o confrontou. Então, a confissão, quando é a partir de uma análise, eu estou errado e tal, mesmo que venham as consequências, eu creio que ela é libertadora. Né? Volto a dizer, não estou apoiando nenhum pastor a expor ninguém, mas, meu irmão, minha irmã, se você precisa confessar para o teu marido, para o teu líder, faça isso, porque eu sei que você vai ser o mais abençoado nessa história toda, porque amanhã depois, olha, eu já confessei, eu já pedi perdão, eu já fui corrigido, já fui exposto e agora eu não devo mais nada. Eu queria dar uma dica pessoal, não quero fazer doutrina aqui, JR, mas eu queria dar uma dica pessoal. Eu sinto, quando a minha confissão é verdadeira, quando eu me sinto extremamente aliviado. Tem momentos que eu oro para determinadas coisas, pedindo perdão, e às vezes até com lágrimas, sabe? Mas termina a oração, eu não tô, o negócio tá perturbando ainda. Mas quando eu sinto aquele alívio, sabe, aquela sessão do descarrego mesmo, quando você joga para fora, eu sinto, parece assim que o sangue de Jesus alcançou esse pecado, sabe, aplacou isso aqui. Pastor Tássio, o senhor está falando de uma confissão diretamente a Deus. Sim. Vamos interagir um pouquinho sobre esse assunto, porque tem um ouvinte perguntando exatamente isso aqui. Eu confessei a Deus, basta... Pergunta de um ouvinte. Ou preciso procurar um líder espiritual? Pastor, enfim, na igreja dele ou na igreja dela para confessar. O delito envolve outras pessoas, envolve o ministério dele, envolve o chamado dele. Não, peraí, estou falando de crente, não precisa ser do ministro não, estou falando de todo mundo, vamos lá. Então, de crentes mesmo, porque às vezes não tá, o que eu fiz só tá fazendo mal a mim mesmo. Então, nesse caso... Pensou maldosamente sobre alguém. Pensou. Eu não vejo necessidade de confessar uma fofoca. Então vamos lá. Contou uma fofoca, fez uma fofoca sobre a vida de alguém. Aí tem que confessar a esse alguém. A esse alguém. Tem que pedir perdão a esse alguém. Né? Aí, se alguma maneira suja a imagem da igreja, e por isso que eu falei de ministério, de chamado, aí você vai e procura o pastor e diz, pastor, olha, infelizmente isso vai respingar aqui na igreja, porque eu fiz essa fofoca, eu agi dessa maneira, e eu sei que isso vai chegar aqui no senhor, o senhor vai ficar chateado, então eu já estou me adiantando e tal. Mas às vezes tem situações, marido e mulher, eu tive um problema dentro da minha casa com a minha esposa, eu vou confessar a minha esposa, ela vai confessar a minha, a gente se perdoou, eu não vejo necessidade de ir ao pastor porque está resolvido, né? Mas assim,
também é uma opinião particular. Assim como o pastor Tarcísio, eu não estou aqui para doutrinar ninguém. De repente, algum pastor está ouvindo e está dizendo, olha, não, na minha igreja eu tenho que saber de tudo. E eu concordo eu não penso assim. Com o pastor Samuel também, nessa linha, porque às vezes tem pessoas que ocupam o pastor com coisas tão toda hora, como se fosse uma babá espiritual. Então, meu Deus, pensei alguma coisa. Ai, pastor, vou lá pedir perdão. Ai, meu Deus, assisti o que não devia na televisão. Ai, pastor, vim aqui pedir perdão. Todo momento. Então, tem que ter esse filtro. Eu concordo com essa linha do pastor. Se envolver outras pessoas, se vai escandalizar o corpo de Cristo ali, tem outras pessoas envolvidas, eu acho que sim, precisa procurar o pastor. Para ajudar nesse assunto, para a gente entender e assimilar as bases bíblicas, né? Tanto o texto que está aqui, quem confessa e deixa alcançará misericórdia, que é um texto de Provérbios, quanto lá o texto de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos aqui, nos dois textos que foram mencionados aqui, não há nenhuma referência a confessar a alguém, a não ser a Deus. É isso, gente? Só para estabelecer uma basezinha, para a gente ver se é isso, gente, primeiro. Sim. É isso? Eu creio assim. Ok. Em algum momento na Bíblia, nós temos alguma referência que possa nos dar essa linha? Não, procura o líder espiritual e confessa a ele. Então, eu quero pedir perdão aos ouvintes por não saber a referência. Mas, se eu não me engano, Paulo, ele leva-nos a ter o posicionamento que se eu tive um problema com o pastor Altomir, eu preciso ir até ele e me resolver com ele. Eu tenho que confessar e pedir perdão. Se o pastor Altomir não aceita o meu perdão, eu tenho que ir até a liderança e falar com o líder. Chega ao ponto da necessidade de eu ir à congregação, de eu chegar diante da congregação e falar, olha, eu estou tentando me acertar, mas eu não estou conseguindo me acertar, porque o pastor Altomir não está entendendo o meu pedido de perdão e tal. Então, assim, existe uma orientação do apóstolo Paulo em relação, eu tenho quase certeza que é o apóstolo Paulo, em relação a esse pedido de perdão público, né? Ao atingido, ao pastor e à congregação. Nesse aspecto aqui, o que envolve muitas vezes é a questão da reconciliação, que talvez seja um pouquinho diferente de confissão. Sim. E aí eu não sei se vocês têm esse entendimento. Quer dizer, se tem um problema contra alguém, aí não é confissão, é uma reconciliação. A gente tem que ter cuidado também, porque nós somos criados num país, né, embora aqui todo mundo é evangélico, dito evangélico, nós somos criados num país que tem uma raiz católica muito profunda, né? E essa raiz católica romana, ela inevitavelmente ela te pressiona a confessar todos os seus pecados para um padre, ok? E você faz aquela confissão de pecados e se torna um rito a ponto de você não falar mais com Deus se não for através do padre, né? E na verdade nós temos livre acesso com Deus hoje através de Jesus Cristo. E quando João falou para você confessar, ele está falando de confessar a Deus. E na verdade essa confissão, de novo, remete à essência de você deixar, de você mudar a sua maneira de pensar. Você não pode confessar o seu pecado e continuar pensando da mesma maneira, porque senão você vai cometer os mesmos erros. Eu costumo dizer que errar não é errado. Errar é continuar no mesmo erro. Isso é até burrice, né? Então, assim, muitas vezes você confessa pastor, confessa todo mundo que você quiser, mas você não muda. O que adianta? Ok. Em Tiago tem aquela ministração que todo mundo conhece: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curado. Na sequência diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O contexto anterior fala sobre a oração em relação aos enfermos, até com a participação da liderança da igreja nesse aspecto, que também parece ser um ponto completamente diferente e também não envolve a confissão à liderança. É isso? Eu vejo assim também. Eu vejo que o papel do pastor, do auxiliador, é mais no papel de reconciliação. Por exemplo, lá em Filipenses, no capítulo 4, tem um problema na Macedônia, na igreja de Filipos. O apóstolo Paulo escreve o último capítulo dizendo o seguinte: duas irmãs que auxiliaram o apóstolo Paulo, trabalharam na obra para que a igreja acontecesse, estão tendo um problema gravíssimo de relacionamento. A irmã Evódia e a irmã Síndic. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha só, eu rogo a Evódia e a Síndic que pensem concordemente no Senhor. E aí ele diz o seguinte: peço a Clemente
que auxilie. Ou seja, se coloque aí como uma referência para auxiliá-las. Porque às vezes essa intervenção da segunda pessoa ajuda muito. Às vezes eu vou confessar para alguém, isso para mim me faz ouvir aquilo que eu tô vivendo. O simples fato de estar confessando, caramba, eu não acredito que eu fiz isso. Então, isso me ajuda muito. Quando eu começo a confessar, primeiro, eu estou me ouvindo, eu começo, caramba, isso me ajuda, eu não posso fazer isso de novo. Então, tem um peso na confissão que é muito saudável para a igreja cristã. Então, é uma liderança espiritual, um pastor que vai guiando a ovelha para o lugar seguro, um lugar saudável, tirar daquele lugar onde a pessoa está. E se o pastor é muito de ficar expondo, tem uma pessoa na igreja, uma referência. Então, vejam, não é o pastor quem declara que a pessoa está perdoada. Estou dizendo isso aqui com muito respeito aos nossos ouvintes católicos que estão nos acompanhando e nos prestigiam com uma grande audiência. O nosso ponto aqui é sempre entender o que a Bíblia diz. Nós não trabalhamos em cima de uma tradição, não trabalhamos em cima de qualquer outra decisão que não esteja na Bíblia. Então, nosso foco aqui é o seguinte: quando analisamos a Bíblia, esse é o ponto, a gente quer identificar. Então, eu estou aqui exatamente levantando esse dado para dizer assim, temos algumas outras referências sobre esse assunto que envolvam a necessidade, e já entendemos que não há na Bíblia um indivíduo, a não ser Deus, a não ser Jesus Cristo e o Espírito Santo, a quem nós devemos confessar. Autoridade. Nós não recebemos de nenhum indivíduo a marca, alguém para dizer assim, se está perdoado, a não ser que o ferido seja eu. Então, se eu fui ferido por alguém e esse alguém me pediu perdão, eu digo, está perdoado. Perfeito. Mas se esse indivíduo está pedindo perdão a algo que ele fez na sua vida espiritual, que tem a ver com Deus na vida dele, eu não posso dizer para ele assim, Deus já te perdoou, que é uma mania que também nós temos. Deus te perdoou, só quem sabe se foi perdoado ou não, que perdoou não foi Deus. Mas a gente sente quando a gente é. Porque há aí uma experiência como essa que o senhor falou, pastor. Invadiu por uma paz. Isso aí. Né? Até porque Deus não perdoa se você não perdoar quem está te devendo também. Verdade. Deus fala claro, se você não perdoar assim como você não perdoar, também não vou perdoar. Eu acho que é um processo, né, pastor? Independente de você tomar a posição de analisar o seu contexto e ver que ali envolve outra pessoa e que você vai precisar recorrer ao seu líder espiritual, primeiro você tem que confessar a Deus. Antes de tudo, antes de falar com o pastor, você tem que ter aquela consciência, o que eu fiz foi grave, o que eu fiz atingiu a minha vida espiritual, isso pode me matar. O arrependimento sincero diante do Senhor. E aí depois, o que eu preciso? Não, isso envolver outras pessoas, isso pode gerar um mal para a igreja, então eu vou procurar como um processo, né? Um processo. Então, mas antes, independente dos casos, há necessidade de ter a confissão direta ao Senhor, porque Ele é o único que pode nos limpar, né? De todo o mal e trazer essa paz que excede todo entendimento. Só Ele pode. Muito bem. Com a palavra do Senhor sendo exposta e a reflexão sobre esse assunto, fica sempre uma lembrança para os nossos ouvintes. A necessidade de você estar diante de Deus com transparência, com sinceridade, confessando a Deus, apresentando a sua vida ao Senhor e vivenciando essa experiência maravilhosa, cantada aqui, por Marcos Góes, Lembra dessa, ouvinte? Na 93 FM, J.R. Vargas.
e o Debate 93. Muitas brasileiras podem valorizar homens fortes e autoconfiantes, mas a maior parte prefere os caras românticos que gostam de assistir um filme no sofá, que abrem a porta do carro, demonstram amor e afeto, segundo apontou uma pesquisa feita pelo Instituto Datos Claros, com várias mulheres ao redor do mundo. No Brasil, 75% das mulheres preferem os homens românticos. Você concorda com essa pesquisa de que as mulheres brasileiras preferem homens românticos? Quais os riscos de idealizar demais o outro em um relacionamento? Qual o equilíbrio entre romance, realidade, idealizações e a busca por ser alguém melhor para quem se ama? Com a palavra a Eveline, né? Evidentemente. Queremos ouvi-la sobre esse assunto. Bom, JR, eu concordo aí com esses dados aí da pesquisa que falam que as mulheres brasileiras preferem os homens românticos. Mas, na verdade, eu acho que elas querem de tudo, né? Elas querem um homem forte, ela quer um homem autoconfiante e também romântico, né? Porque ela tem a necessidade, né, de ter esse equilíbrio aí. Mas acho que a pesquisa diz o seguinte, é isso ou é aquilo? Eu acho Sério? que é. Eu acho que não existe, só Davi, minha filha, que carregava todos esses ingredientes aí. Olha que tem, hein? Tenho lá em casa. É comercial, né? É comercial. O que acontece é que eu queria levantar aqui a questão do que é ser romântico, porque isso varia do ponto de vista de cada mulher, né? Para uma mulher, o ser romântico é levar flores. A outra já não se atrai para isso, né? É levar, sei lá, ou alguma outra coisa, ou é levar para passear. Flor é um negócio que o homem não consegue entender, né? Porque flor não dura muito tempo, né? Exatamente. Tá caro um buquê de flores. A gente prefere comprar uma camiseta, sei lá, alguma coisa pra dar. Mas geralmente pode vir elas gostam a camiseta das flores. com a flor também, né? É um presente casado aí também funciona. Então, o que acontece, que eu queria colocar aqui até para as nossas ouvintes, é que a gente tem que ter realmente esse equilíbrio, e eu observo que muitas, e isso é muito sério, que eu ouvi isso de uma amiga que infelizmente passou por um processo de separação, e ela diz que a gente aprendeu, né, que a gente precisa valorizar o que tem e não o que falta. E esse é o grande erro, porque por muito tempo as mulheres vão se envolvendo ali no relacionamento, casam, e elas passam um bom tempo até reconhecer que, poxa vida, depois, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e eu ficava só focada, mas ele tinha que ser assim, mas ele não abre a porta do carro, mas ele não me manda flor. E a gente precisa ter esse olhar mais maduro, menos, né, tão romântico assim, de valorizar. Poxa, ele não faz isso, mas ele é um trabalhador, ele é carinhoso, ele está ali presente quando você precisa, ele é um bom pai, ele é dedicado à casa. Como que ele é? Porque às vezes tem outras características a serem valorizadas aí, então não podem ser depreciadas. Então, fique esperto e valorize aí o que você tem também. Olha aí. JR, eu vi outro dia no outdoor uma propaganda, escrito assim, propaganda de uma academia, falava assim, se você é feio e gordo, venha para a academia e seja apenas feio. Olha. Né? Já melhora, né? A gente está brincando aqui, mas a verdade é que eu acho que o foco aqui, eu acho que dessa pesquisa, a gente pode levar para um lado. Sentença, né? Sentença. Feio para sempre, amigo. Mas tem uns formal aqui que dá para usar. Mas o negócio é que eu acho que o centro da nossa debate aqui nesse ponto pode ser o seguinte: você quer ser infeliz? Compare a sua vida com o outro. Ponto. A base da infelicidade está na comparação. Quando você compara a sua vida com o outro do lado, às vezes a mulher compara o marido dela com o marido da outra. Pronto, vai ser infeliz, vai dar errado. Vai ter sempre alguém melhor. Vai ter sempre. Assim, mais bonito, mais são forte, características de cada pessoa de um jeito, né? Já dizia minha avó, cada um é um. Então perceba que existe, como a pastora Eveline falou, existe qualidades em todo mundo. Nós temos que apreciar o que nós temos antes de que aquilo que nós temos vire aquilo que nós tínhamos. Né? Tem muita gente que só dá valor depois que perde. Né? Então, a gente tem que realmente melhorar sempre. A gente tem que realmente fazer o melhor no casamento sempre, mas a gente tem que dar valor ao que tem. Tem um terapeuta americano, tem 40 anos de experiência, ele escreveu um livro que é fantástico, chamado 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman. E ele vai dizer o seguinte: toda pessoa tem uma linguagem que é a mais forte. Às vezes não é a flor,
Às vezes não é o presente. Às vezes, então, tem que descobrir na pessoa amada qual é a linguagem que faz esse tanque do amor ficar sempre abastecido. Porque ela senão- sabia antes e perdeu, né? Porque passou com o passar dos anos. Pois Essa é. questão da linguagem é muito importante ter destacado aqui, pastor, porque eu posso estar dizendo eu te amo, mas de uma linguagem que a outra pessoa Isso aí. não está entendendo. É isso aí. Então eu preciso entender qual é a linguagem que ela entende. É por meio das flores? Então que eu, use essa linguagem. Cada um, não adianta, né? Eu preguei numa formatura de casais esses dias e o texto que eu usei foi Atos 5, que fala de Ananias e Safira. Para qualquer um, de repente, não cabe, né, para um encontro de casais, mas eu quis falar sobre a libertação dessa coisa da comparação, porque Ananias e Safira morreram porque quiseram fazer o que Bartolomeu fez, né? Copiaram alguém que também vendeu sua propriedade para dar para a igreja, e não era o que Deus tinha falado no coração deles. Então, casamento, para dar certo, tem que ser da pessoa mesmo, né? Cada um com o seu cada um. O Marcela Bastos, e aí? Nós temos hoje um grande culto da 93 FM que vai ser na igreja do pastor Samuel. Pastor, conta aí, dá para o nosso ouvinte o endereço, ponto de referência, para quem for de carro, quem vai de ônibus, quem for de metrô, a galera que vai de trem, o lugar mais próximo para todo mundo estar junto lá, que eu acho que vai ter uma galera maravilhosa hoje lá. Estamos esperando um grande público, muita alegria poder receber de novo na Nova Jerusalém o culto da rádio, Michele Nascimento, Flor de Lis e o pastor Paulo César, que é uma referência para todos nós, né? Ele já esteve na Nova Jerusalém há muito tempo atrás. Eu era um garoto, nem sonhava em ter CD gravado, né? E eu olhava para ele e dizia assim: Senhor, se um dia eu tiver um CD, que eu possa ter um pouquinho dessa graça, dessa unção. Então quero convidar todo mundo a estar conosco, vai ser imperdível. É Rua do Engenho Novo, número 229, o bairro é Sampaio, fica entre o Engenho Novo e o Riachuelo. Se você for, por exemplo, de trem dá para ir? Dá. Vindo de Madureira, por exemplo, Meier, depois Engenho Novo e Sampaio. Se você vier do centro da cidade, logo depois da estação do Riachuelo é a estação do Sampaio. E tem ônibus lá que vem de tudo quanto é lugar. É fácil. A Rua do Engenho Novo, ela é paralela a 24 de maio, né? E é o início da Rua Ana Nery, que são duas vias grandes ali que ligam a Zona Norte ao centro da cidade. Ótimo. Então espero todos vocês Vai lá. ser muito bom. Pastor, a partir de que horas vai estar aberto o templo? 18 horas, a gente já está com a igreja aberta. E o pessoal quer ir cedo para orar. O pessoal gosta de cedo. O pessoal gosta de chegar cedo no culto para orar. Então, 18 horas. 18 horas a igreja está aberta. Pode ser, pode ser, muito bem. Marcela, e aí? O que mais temos aí na sua mão aí? É isso? Todas as informações estão aí? Ô, Marcelo, o que tem quarta-feira? Eu não estou entendendo esse negócio de quarta-feira. Vai ter o quê? Hoje eu não conto que vai ter quarta, mas quarta a gente conta. Tá, mas quarta-feira. Eu fosse ouvinte, eu não perdia. Acompanhava terça, acompanhava quarta. Amanhã a gente vai fazer suspense sobre quarta também. Ué, mas você tá anunciando que vai ter suspense? Ó? Claro, ué. Que suspense é esse? Porque eu só vou contar na quarta. Mas não, amanhã vai ter pelo menos uma dica. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então tá marcado pra quarta-feira. Quarta-feira. E vai ser que horas? Durante o debate. Durante o debate. Então tá bom. Então tá combinado. Não sei. Provavelmente eu não sei. Provavelmente eu não sei. Tá bom. No final, no mais meio. ou menos. Pode ser no meio, entendi. Pode ser. Olha aí. Ó, olha aí. Ei, maravilha. Nós vamos fazer o seguinte, já anunciamos aqui, já ouvimos aqui essa voz grave, bonita e abençoada do pastor Paulo César. Ele vai estar cantando aqui uma palhinha maravilhosa aqui nesse instante com a gente aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos, certo? E após a oração, nós vamos estar cantando junto aqui, numa harmonia só aqui dentro do nosso estúdio da 93 FM, com o povo de Deus cantando com alegria, louvando ao Senhor. E é uma prévia do que vai acontecer hoje à noite, uma prévia do que nós vamos experimentar num grande culto da 93 FM. Nós estamos agradecidos a Deus, gente. É tempo de dizer ao Senhor muito obrigado. Deus tem cuidado da vida de todos nós. E se você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, venha participar desse culto com a gente. Hoje nós vamos estar juntos glorificando a Deus na Igreja Batista Nova Jerusalém, num culto maravilhoso a partir das 7 horas da noite. E vai ser um privilégio cantarmos com Michele Nascimento, Flor de Lis e o pastor Paulo César,
que além de cantar, vai também pregar a palavra do Senhor. Vamos orar, pastor Tarci Júnior vai orar conosco e na sequência, Paulo César ao vivo aqui no estúdio da 93 FM, apresentando diante de Deus, querido pastor Tarci, todos os temas que nós discutimos hoje aqui. E lembrando sempre de orarmos pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, aqui estamos diante da sua presença, conscientes, Pai, de que esta pauta de hoje o Senhor planejou para alcançar este ouvinte, para alcançar esta família, Senhor. A minha oração neste momento é que o teu Espírito nos ajude, Senhor, a encontrar uma solução, a encontrar, Senhor, uma resolução, Pai, para as nossas questões, nossos problemas, nossos dilemas. Eu peço, Pai, por esse marido, Pai, que tratamos aqui, que não quer ir à igreja acompanhando a sua esposa. Desperta, o teu Espírito pode atrair. A tua palavra diz que o teu amor, ele nos constrange, nos atrai. Ajude esta família. Eu oro também, Pai, por aqueles que têm dificuldade em confessar os seus pecados, em achar uma solução, Senhor, e que vivem com esse rancor, com essa amargura por anos. Ajude, Senhor, a resolver. Ajude, Senhor, a trazer a cura, Pai. E eu te peço também, meu Deus, para que todas as famílias vivam um tempo, Senhor, de relacionamento estável, que haja romantismo, Senhor, em cada casamento, em cada cônjuge, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa cidade do Rio de Janeiro. Pai, eu peço por aqueles que estão enfermos, peço por aqueles que estão nesse momento enlutados, passando por um momento de dificuldade. Traz o teu consolo, traz a sua paz, que a presença do Senhor nos abrace durante todo este dia, Senhor, e que possa ser um dia maravilhoso, no nome poderoso de Jesus. Amém. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Pastor Paulo César ao vivo no Debate 93. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.